Muito boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem com vocês? Prazer estar juntos. Muito bom persistirmos nas dificuldades técnicas, nas dificuldades do cotidiano, persistirmos. Fundamental lembrarmos sempre das palavras de Jesus, que diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança, continuarmos apesar das dificuldades, é fundamental para todos nós. Sejamos aqueles que perseveram. Em meio às enormes dificuldades, perseveremos. Muito bom. Nunca desistir do que sabemos que precisa ser feito. Perseveremos, é claro, no bem. Se não for para perseverar no bem, claro que não há sentido na perseverança. Que essa nossa certeza, que essa continuidade nos princípios que sabemos serem corretos, nos mantenha no que a nossa consciência indicar. Temos um GPS instalado dentro de nós. É o GPS da consciência. Há uma dificuldade, sim, de acesso a esse GPS. Não temos facilidade para acessar, para buscar a nossa consciência, mas o uso, a perseverança, a busca constante pela consciência vai tornando o acesso cada vez maior. Aí mostra-se em toda a sua tremenda utilidade a receita de Santo Agostinho, na questão 919, desse nosso guia de viagem, O Livro dos Espíritos. Ali ele fala para nós, todos os dias, examinarmos os nossos atos. Se naquele dia teremos prejudicado alguém, se teremos feito todo o bem que podemos, ele elenca uma série de perguntas que nós podemos e precisamos fazer diariamente à nossa consciência. Eu, da minha parte, tenho certeza que praticando a receita de Santo Agostinho, questionando sempre a nossa consciência, a posteriori dos nossos atos, ou seja, ao final do dia, nos acostumaremos, nos condicionaremos a questionar nossa consciência antes mesmo da adoção dos atos, antes mesmo da tomada de decisões. O que será precioso e tornará cada vez mais evitáveis os nossos erros. Olha que caminho precioso para os nossos dias. Acostume-se, busque, examine,
Questione a sua consciência o quanto antes, passando em revista seus atos já adotados, e você irá se acostumar a questionar sua consciência antes da adoção das decisões, e isso, tenho certeza, é receita fundamental para passarmos a acertar cada vez mais, a errar cada vez menos, a conquistarmos cada vez de forma mais definitiva a paz na nossa consciência. Que vitória fundamental, não é? Que essa seja a nossa prática, que esse seja o nosso caminho, que essa seja a nossa vitória. Muito bem, estamos examinando a importantíssima questão do inferno. Ideia que foi plantada, enraizada, praticamente em todas as mentes do globo, por todas as doutrinas, especialmente as religiosas. Será que esses castigos terríveis, eternos, que Deus impingiria a todo aquele que errou, será que são verdadeiros? Será que são úteis? Será que são bons? São os 3 crivos propostos por Sócrates, aos quais devemos submeter tudo, e aqui submetemos a ideia do inferno. Hoje vamos examinar especialmente a questão da utilidade, mas também a questão de se é bom e se é verdadeiro. No comentário de Kardec, essa questão. Kardec coloca o seu comentário por último, depois de ouvir as posições de Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo Apóstolo. Olha que time Jesus escalou para essa questão. Mostra como a questão é essencial e merece o nosso estudo. Você não acha? Vamos então ao comentário de Kardec, que é longo. Diz ele: procura-se estimular o homem a praticar o bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Então aqui Kardec começa a questionar a utilidade da ideia do inferno. Entretanto, se esses castigos lhe são apresentados à criatura de maneira que sua razão se recusa a aceitá-los, eles não terão nenhuma influência sobre ele. Longe de intimidá-lo, os castigos serão rejeitados por 2 motivos: pela forma com que são apresentados e principalmente pelo seu conteúdo. Porém, ao contrário, se o futuro lhes for apresentado de uma maneira lógica, o homem não mais o rejeitará. É o Espiritismo que nos dará essa explicação. Então aqui Kardec deixa claro a rejeição à ideia do inferno pelo absurdo dos argumentos apresentados. Continua ele: a doutrina da eternidade dos castigos, no seu sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Rejeita o Deus de amor apresentado por Jesus e reforça o Deus constituído à nossa imagem e semelhança, que tem iras, vinganças, castigos, que é torturador,
que pensar desse Deus terrível do Velho Testamento, que nada tem a ver com o Deus do Novo Testamento? Você acha que é útil? Um espantalho? Você acha que tem conseguido esse espantalho acabar com o mal? Acabar com o crime? Olhe a vida e tire as suas conclusões. Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito indulgente, que apenas quer a felicidade daqueles que o cercam. Se ele for ao mesmo tempo invejoso, vingativo, inflexível em seu rigor e que pune com sofrimento máximo a maioria dos seus súditos por uma ofensa ou por uma infração às suas leis? Um súdito de um rei que, apesar de proclamado como bom, é perverso na aplicação da sua justiça, estabelece esse Deus ambíguo entre o que é proclamado e o que é praticado, contraditório, estabelece uma boa relação com seus súditos? Seria lógico punir aqueles que erram por não conhecerem essas leis? Isso não seria uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem, do que seria um juiz da terra? Aqui, uma outra contradição se apresenta, uma vez que Deus sabe tudo, já sabia de antemão que ao criar uma alma, ela falharia. Assim, ela estava desde a sua criação destinada à infelicidade eterna. Seria isso possível? Que Deus, desde a criação das criaturas, soubesse e sabendo, destinasse suas criaturas ao sofrimento eterno? Que Deus é esse que criou seus filhos para o padecimento, para as penas irremissíveis e eternas? Com a doutrina das penas relativas, tudo isso se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que a criatura falharia, mas lhe dá os meios de se esclarecer utilizando sua própria experiência e suas próprias faltas. Ou seja, é errando que se aprende. O que se vê em todas as escolas, em todos os processos educativos, em todos os momentos de aquisição de habilidades. Todos os que realmente aprendem alguma coisa erram em algum momento. Então Deus permitiria, por ser um sublime educador. Vá você analisando as ideias, os paradigmas, as crenças, vendo qual é mais lógica e qual faz mais bem para a sua relação com Deus. É necessário que a criatura repare seus erros para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre. E Deus vincula o momento da sua liberdade aos esforços que ela faça para atingir seu objetivo. Isso todo mundo pode compreender e a lógica mais cautelosa pode aceitar. Se um professor não pune, não expulsa de uma sala o aluno que errou no exercício,
Se o chefe não demite todos os seus subordinados que erram, se pais, bons pais e boas mães, não expulsam de casa seus filhos quando se equivocam, como imaginar que Deus faria isso? Deus seria pior que nós? Então, isso todo mundo pode compreender e a lógica mais cautelosa pode aceitar. Ninguém aprende sem errar. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob o ponto de vista de que não são eternas, haveria muito menos descrentes. Interessante analisarmos as teologias absurdas como base da descrença, do ceticismo, do ateísmo. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração, cujo fim não se prevê, embora se saiba muito bem que ele existe, que esse fim existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos que o mundo físico pode ter fim e que o estado dessas regiões pode modificar-se pelo deslocamento normal do eixo da Terra, por um cataclismo, pelo aquecimento global. Nesse caso, a palavra eterno não quer dizer duração infinita. É um modo de se referir a um fenômeno cujo fim não se vê, cujo horizonte não apresenta um término. Quando sofremos uma doença de longa duração, dizemos que o nosso mal é eterno. Portanto, o que existe de surpreendente quando os espíritos que sofrem muitos anos, séculos e mesmo milênios também se exprimam da mesma forma. Não podemos esquecer, sobretudo, que a inferioridade de alguns espíritos não lhes permite ver o fim do sofrimento, ou crer no fim do sofrimento, apesar de ser orientado nesse sentido. Assim, acreditam que vão sofrer para sempre. É o desespero, é a desesperança que faz o espírito crer na eternidade das penas. E também porque, vindo da terra e tendo recebido essa crença, sofrendo depois disso por muitas décadas, séculos e milênios, só pode, é natural, que o espírito apresente nas comunicações com os homens a confirmação das penas eternas, que, porém, de eternidade nada tem. Muito bem, pararemos aqui em meio à explicação de Kardec, que deixa claro não ser útil, não ser boa e não ser verdadeira a ideia plantada em nossas mentes do inferno. Amanhã passaremos a discutir de maneira mais profunda a lógica e a verdade
dessa invenção teológica. Combinado assim? Reforçamos o convite. Amigos e amigas, se o Espírito da Verdade, comandado por Jesus, escalou espíritos da envergadura, vamos repetir, de Santo Agostinho, de Lamennais, Platão e Paulo Apóstolo, além do próprio Kardec, para questionar, examinar, desconstruir, ressignificar a ideia de inferno, e se esses espíritos deixam tão claros como deixaram aqui, no caso, por Lamennais, que o homem deve utilizar todos os meios disponíveis para destruir a ideia dos castigos eternos, cabe-nos ouvir, estudar com eles, estudar em outros momentos, estudar na vida, examinar. Novamente, pelos 3 critérios propostos por Sócrates, como nós vimos hoje. A ideia do inferno é útil? Vimos aqui hoje que não. É boa? Vimos aqui hoje que não. É verdadeira? Também vimos que não, e amanhã veremos ainda mais fundo no comentário de Kardec. Venha conosco, reprograme-se, e a sua relação com Deus ficará mais forte, mais transformadora, como na verdade tem que ser a relação do filho com o pai, de uma criatura com o Criador. Porque mais baseada na verdade. Um grande abraço para todos. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco nessa oportunidade. Mônica Silva expressando sua gratidão. Marco Aurélio dizendo que ficou sem som. Não sei se foi só para você, meu amigo, mas sugiro que entre no canal Maurício Zomignani. Aliás, todos serão muito bem-vindos no canal. Inscrevam-se, será muito bom. Porque lá, com certeza, a qualidade do som vai estar muito melhor. Não perca, é realmente um estudo fundamental, meu amigo. Mônica Silva, remetendo a luz aqui gerada para amigos desencarnados, encarnados. Mônica também dizendo que não tem som. É o som da câmera. Hoje eu tentei 4 ou 5 vezes e não consegui. Eu estou com algum problema de conexão com a câmera. E ficou o som apenas do notebook. Adelaide também. Que pena. Mas convido enfaticamente a todos. Inscrevam-se no canal. Daqui, imagino que eu, há umas 2 horas, conseguirei postar no canal esse nosso encontro. E vocês verão que é realmente fundamental. Um grande abraço a todos e até amanhã.